E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de linguagem de programação em C. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis. Então, o que são variáveis? Variáveis são espaços de memórias reservados em um computador pelos programadores pra, para que a gente consiga armazenar dados e consultar dados na memória, beleza? Então, basicamente vai ter um espaçozinho lá que a gente vai guardar, vai colocar alguma coisa lá e depois, se a gente precisar da informação, a gente pega de volta. Em C, nós temos basicamente 4 tipos de variáveis. Nós podemos fazer algumas modificações nessas variáveis. Então, teoricamente, existem mais variáveis além dessas, mas por questão de simplificação, a gente vai utilizar apenas essas 4, beleza? São variáveis primitivas. Então, a primeira variável... Bem, primeiro, é interessante vocês saberem como é que funciona o armazenamento dos dados nessas variáveis. O que acontece é o seguinte: esses dados eles precisam ser armazenados de alguma maneira na memória do computador. E eles são armazenados em forma de bits. O que são bits? Bits é a menor unidade possível utilizado em armazenamento, utilizado em computadores. Ok? Então, basicamente, bits são representados pelos números 0 ou 1. Ok? Um bit ou é o número 0 ou ele é o número 1. Isso é um bit. Um grupo de bit, um grupo de 8 bits, ele é considerado um byte. Então, isso é interessante, é bom vocês saberem disso. 8 bits é igual a um byte, assim como 1000 gramas é igual a 1 quilo. E o que acontece é que uma variável do tipo char, ela tem 8 bits. Ou seja, nós podemos armazenar nessa variável uma combinação de 8 zeros ou 1, ou misturas de 0 e 1. Por exemplo, isso aqui tem 8 caracteres, tem. Então, por exemplo, essa combinação de bits poderia ser armazenado numa variável do tipo char, pois uma variável do tipo char consegue armazenar combinações de 8 bits, ou seja, 1 byte. E aqui 8 bits é igual a 1 byte. Se a gente fizer uma conversão desse número que eu mostrei para vocês, que é o 01010101, a gente pode utilizar a calculadora do Windows para fazer essa conversão, para não ficar fazendo trabalho de escravo. Então, 01 01 01 01, se eu converter para decimal, vai ser igual ao número 85. Então, esse número aqui, representado na base decimal, é igual ao número 85. Ou seja, é possível eu armazenar um número 85 em uma variável do tipo char. Beleza? Com uma variável do tipo char, consegue ter até 8 bits. Se nós fizermos se nós formos calcular a capacidade máxima de armazenamento dessa variável, nós vamos descobrir que ela armazena até o número menos 128 ao número 127. Na verdade, o que acontece é que um dos bits dessa variável é utilizado para designar o sinal do número que está contido nessa variável. Beleza? Teoricamente, se essa variável aqui, char, não tivesse sinal, se ela representasse apenas números positivos, nós poderíamos representar até o número 255 numa variável do tipo char. Beleza? Eu sei que é meio chatinho, eu sei que pode confundir um pouco a cabeça, mas com o tempo vocês se acostumam com isso. Bem, além da variável do tipo char,
existe uma variável do tipo inteira. A variável do tipo inteira, ela tem pelo menos 16 bits. A verdade é que a quantidade de bits, ou de bytes, no caso ela pode ter pelo menos 2 bytes, ela vai ser relativo ao sistema operacional e à plataforma que você está utilizando. Então, antigamente, era mais comum, quanto dos processadores, quanto dos sistemas operacionais e dos compiladores, que as variáveis declaradas do tipo inteiro tivessem tamanho de 2 bytes, ok? Ou 16 bits. Hoje em dia é mais comum, muito mais comum, você ter uma variável, quando você declara uma variável do tipo inteira, ela ser declarada com um tamanho de 4 bytes. Então o tamanho de armazenamento dessa variável aumentou. Quanto mais bytes, maior o número de armazenamento, maior o número possível de ser armazenado nessa variável. Quanto menos bytes, menor o número possível. Então, se tem pelo menos 2 bytes, na minha máquina, na maioria das máquinas, vão ter 4 bytes. Então ele consegue armazenar um número muito maior do que a variável do tipo char conseguir armazenar. Beleza? Como na verdade a variável do tipo int ela tem 4 bytes na maioria das máquinas, ao invés de apenas 2 bytes, o número que ela consegue armazenar é superior a isso. Na verdade é um número muito grande, é um número gigantesco. Além do tipo inteiro e char, existem dois tipos de variáveis para armazenar números decimais, números de pontos flutuantes. Ou seja, alguns dos bits reservados nessas variáveis do tipo float e do tipo double, elas servem para definir o que está antes, em termos básicos, o que está antes e depois da vírgula de um número decimal. Beleza? É basicamente isso. Você vai ter... Eu estou tentando simplificar a história de um número decimal para vocês. Então, imagine que vai ter um espaçozinho da variável que vai ser destinada para poder dizer quantos números tem após a vírgula e outra qual vai ser o número antes da vírgula. Beleza? E a diferença entre essa variável, float e double, é que o float ele tem um número de bits menor do que a variável do tipo double. Ou seja, a precisão e o número máximo que uma variável do tipo float consegue armazenar é menor do que uma variável do tipo double. Beleza? Então, além de você ter os tipos de variáveis, você ter o char, o int, o float e o double, você vão ter operadores aritméticos para trabalhar com essas variáveis. Ok? Então, esses operadores, basicamente vocês conhecem, são os operadores que vocês utilizam em operações matemáticas comuns, como o mais, que vai servir para adicionar duas variáveis, o menos, para subtrair duas variáveis, o asterisco, para multiplicar duas variáveis, a barra, para dividir elas, e esse aqui pode ser um operador que seja meio estranho para vocês, mas ele é chamado de módulo, e a finalidade dele é para você receber o resto da divisão entre duas variáveis. Pô, Renan, como assim? Não entendi. Bora dizer que você tem a operação 5 módulo 2. Qual seria o resultado dessa operação? O módulo, como ele serve para retornar o resultado da divisão entre duas variáveis, ou seja, de 5 e 2. 5 dividido por 2, bom, vai dar 2. Só que vai restar 1. Então, o retorno dessa operação vai ser igual a 1. Beleza? Não é complicado. Mais serve para soma, menos subtração, asterisco multiplicação, barra divisão e o módulo para retornar o resto da divisão de duas variáveis. Beleza? Bem, então agora que a gente já aprendeu um pouco sobre os tipos das variáveis, bora ver na prática como é que ela funciona. Bora abrir o Visual Studio.
Então a gente vai começar um novo projeto. A gente vai em File, New, Project, escolhe Visual C++ aqui no lado esquerdo, Windows Console Application, bora chamar esse projeto de aula 2, ok? Agora na janelinha a gente vem aqui, aperta Next, Invite Project, Finish, vai adicionar aqui um arquivo para a gente poder digitar o código do nosso programa. Então vou chamar esse arquivo de aula2.c e a gente vai começar a digitar o nosso código. Então, bora começar digitando, adicionar a biblioteca que a gente também utilizou na aula passada. Então, a gente vai dar um include, usar um menor que, colocar o nome da biblioteca aqui dentro, maior que, beleza? Então a gente já adicionou uma biblioteca e a gente vai criar a nossa função principal. Então, digita int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e a gente está pronto para começar a digitar o código do nosso programa. Então, como é que a gente faz para declarar uma variável? Primeiro você digita o tipo da variável que você quer declarar. Por exemplo, pode dizer que eu quero declarar uma variável do tipo inteiro. Então, digito int e agora eu vou dizer o nome da variável que eu quero que seja declarada. Ou seja, sei lá, bora dizer que eu vou declarar uma variável com o nome x. Depois que eu digito o nome da variável e eu terminei de declarar as minhas variáveis, eu dou um ponto e vírgula. Ok? Então, nesse momento, eu disse para a memória do computador que eu tenho um espaço da memória reservado e esse espaço vai pertencer à variável do nome x. Beleza? Então, vê só. Eu esqueci de mencionar para vocês, quando eu estava falando sobre operadores aritméticos, que existe um operador igualdade. E esse operador, ele serve para atribuir valores a uma variável. Como assim? Bora dizer que eu quero atribuir algum valor para a variável x. Então, eu vou dizer que x vai ser igual a, bora dizer 10. Ok? Então, a partir desse momento, x tem um valor numérico de 10. Na memória, minha variável x tem um valor de 10. Massa. Só que a gente não pode brincar muito só com uma variável. Então, bora declarar outra variável. Vou declarar uma variável chamada y. Então, já que eu declarei uma variável do tipo inteira, eu posso vir aqui do lado da variável chamada x, adicionar uma vírgula e definir outra variável. No meu caso, eu vou criar uma variável chamada y. Se eu quisesse criar uma terceira variável chamada z, w, k, também podia. Posso declarar quantas variáveis eu quiser, só adicionando vírgula após a última variável que eu declarei, ok? Então, eu vou dizer, sei lá, bora brincar um pouco com essas variáveis. Eu vou dizer que y vai ser igual a variável x, por que não? X nesse momento vale igual a 10 e agora y vai ser igual a x, ou seja, y vai ser igual a 10. Bem, legal, mas bora brincar mais um pouquinho. Aqui vai declarar uma variável, sei lá, pode chamar ela de z e dizer que z vai ser igual a x mais y. Ou seja, nesse momento eu estou dizendo que a variável z vai ser igual à soma das variáveis x e y. Já que x vale 10 e y vale 10, z vai ser igual a 20. Beleza. Mas isso não é muito útil se a gente não imprimir alguma informação para o usuário. Então bora utilizar aquele comando que a gente utilizou na aula passada, o printf, e imprimir o valor dessas variáveis para que o usuário saiba que a gente fez a soma e que deu certo. Ok? Então, se a gente quer imprimir alguma coisa, a gente usa as aspas aqui dentro da função printf. Beleza? E sempre que vocês quiserem imprimir uma variável, ao contrário de apenas digitar, sei lá, da última vez a gente digitou alguma coisa tipo meu primeiro programa em C. Ao invés disso, como a gente quer imprimir a variável,
a gente não diz o nome da variável, a gente não diz z, a gente não diz x, porque assim o programa vai confundir a letra z com o nome da variável z. Ele não sabe, pô, tu quer imprimir a letra z ou tu quer imprimir a variável? Tô confuso, cara, me explica aí direito. Então, sempre que a gente quer imprimir uma variável, a gente vai dizer para o programa, eu quero imprimir uma variável. Como é que a gente faz isso? Utilizando porcentagem. E depois da porcentagem, a gente indica o tipo da variável que vai ser impressa. Qual o tipo da variável que a gente quer imprimir? Inteira. Então a gente vai adicionar um i depois da porcentagem. Ok? Sempre que você encontrar um porcentagem i dentro da função printf, quer dizer que você quer imprimir uma variável do tipo inteira. Massa. Só que qual variável eu quero imprimir? Eu quero imprimir... pode dizer que eu quero imprimir a soma de x e y. Então eu quero imprimir a variável z. Então depois das aspas do printf, você vai adicionar uma vírgula. E agora você vai dizer a variável que você quer imprimir. Pô, eu quero imprimir a variável z, pô. Então, sei lá, só por questão de estética, eu vou dizer que a letra z vai ser igual ao valor da variável z, vírgula, e aqui eu estou dizendo que eu estou imprimindo a variável z, de fato, ok? Então, estou imprimindo variável inteira, qual variável? A variável z. Beleza, mas bora ver se está funcionando? A gente vem aqui em debug, dá um start without debug, e se tiver tudo ok, o programa vai rodar e vai dizer que z vai ter o valor de 20. Pô, beleza. Mas e se eu quisesse imprimir mais variáveis? Se eu quisesse imprimir que, vamos dizer que x, e aqui eu quero adicionar o valor dela, eu quero imprimir depois o valor de y, e eu quero imprimir o valor de z. Então o que é que você vai fazer? Você vai dizer que x ele vai ser uma variável. X é igual a uma variável inteira. Beleza? Estou dizendo que x vai ser igual a uma variável inteira. Por enquanto tá ok. Eu vou dizer que y também é uma variável inteira. Ok? Eu vou dizer que z também é uma variável inteira. Massa. E depois da vírgula, eu vou indicar a ordem das variáveis que eu quero que seja impressa. No nosso caso, eu quero imprimir x, depois y e depois z. Primeiro x, depois y e depois z. Nessa ordem, ok? Então, se eu der um debug, start without debug, eu vou ver que meu programa imprime agora que x é igual a 10, y é igual a 10 e que z é igual a 20. Beleza? Por enquanto é isso. Na próxima vez a gente fala um pouco mais sobre variáveis do tipo char, double e float. Beleza? Até a próxima.